Bom, pessoal, vamos lá, retomar a nossa aula, né? A internet caiu, mas consegui voltar agora. Como eu estava dizendo, hoje a gente vai falar sobre ferimentos e hemorragia, né? Primeiramente, o que seria um ferimento, né? A nossa pele, ela tem a função de proteção do nosso organismo, né? Entre outras funções. Mas a principal dela é de proteção, né? Então, ela protege o nosso organismo. Ela é o maior órgão do nosso corpo, a pele. E ela tem essa função de proteção, certo? Então, a nossa pele, ela é íntegra. Ela não tem nenhum tipo de lesão, nenhum tipo de ferimento, nenhum tipo de sangramento. A partir do momento que acontece uma perda dessa integridade da nossa pele, ou seja, quando acontece um ferimento, né, a nossa pele, ela começa a sangrar. Por quê? Porque existem vasos sanguíneos na nossa pele. Além disso, nós temos as veias e as artérias. Além dos vasos sanguíneos, né, dos capilares que existem na nossa pele, nós temos veias e artérias. Então, um ferimento é a perda da integridade da pele. Então, esse ferimento ele pode ser de vários tipos, certo? Pode ter hemorragias visíveis ou hemorragias que a gente não consegue ver, que são chamadas de hemorragias internas, certo? Então, o ferimento, ele é a perda da integridade da nossa pele. Né? A nossa pele, ela é íntegra. A partir do momento que ela sofre uma agressão, né, uma lesão, ela perde essa integridade, né? E aí acontece um ferimento. Então, esse ferimento, ele pode ser de vários tipos, certo? Pode ser externo, e como eu falei, quando a gente percebe o sangramento através dos vasos sanguíneos, né, dos capilares, veias e artérias, e também interno, que é quando a gente não consegue ver o sangramento. Que, na verdade, esse tipo de lesão, ela é considerada mais grave. Por que ela é considerada grave? Porque se a gente não consegue ver o sangue, a gente não consegue ver o sangramento, então a gente não vai conseguir estancar esse sangramento. Então, a hemorragia interna, ela é uma situação grave, porque a gente tem que reconhecer quais são os sinais e sintomas que o paciente está apresentando para poder a gente saber o que vai fazer, saber intervir naquele momento. Né? Então, a hemorragia interna, por que ela é interna? Porque ela está acontecendo dentro do nosso organismo. A gente não consegue ver o sangramento. Então, ela é uma situação de extrema gravidade, certo? E aí nós temos dois tipos de ferimentos. Nós temos as feridas abertas e as feridas fechadas, né? A ferida aberta é quando acontece uma lesão, né, um impacto, e esse sangramento ele ocorre mais dentro do nosso organismo, abaixo da nossa pele, né? Como eu falei, a nossa pele ela é cheia de vasos sanguíneos e o nosso organismo também, né, de veias e artérias. Então, quando esse sangramento ocorre dentro do nosso organismo, ele não extravasa, a gente não consegue ver o sangue. O que é que a gente vai conseguir ver muitas vezes? Um hematoma. E dependendo do local desse sangramento, a gente também não consegue ver hematomas. Né? Por exemplo, se for um sangramento dentro de um órgão, né? Uma pessoa sofreu um acidente, por exemplo, uma colisão é, frontal, um acidente de carro, um capotamento, e aí ela aconteceu uma hemorragia interna. A gente não vai conseguir ver esse sangramento dentro do organismo da pessoa, dentro de algum órgão, mas a gente vai perceber esse sangramento interno por alguns sinais e sintomas que a pessoa pode apresentar, certo? E os ferimentos abertos, como o nome diz, é uma ferida aberta, né? A gente vai conseguir ver o sangramento, né? A gente vai ver a presença de sangue, vai perder a integridade da nossa pele, a gente vai conseguir ver esse sangue. Então, vai ter como a gente intervir de forma imediata, tentando estancar esse sangramento, certo?
E aí nós vamos para os tipos de feridas, né? Um tipo de ferida fechada, que no caso é a contusão. O que é essa contusão? A contusão é quando há uma compressão da pele e no local dessa compressão acontece um sangramento interno. Então, o que é que vai aparecer nesse local? Um hematoma, certo? O que é esse hematoma? Está aqui na figura mostrando. Então, esse hematoma é a conhecida mancha roxa, né? Então, esse hematoma aconteceu por quê? Porque houve uma compressão desse local, né, uma lesão, mas nesse caso não houve rompimento da integridade da pele, a gente não consegue ver sangramento, só que houve um sangramento. Só que esse sangramento, ele ocorreu de forma interna, abaixo da nossa pele, certo? Então, esse hematoma aqui, ele evidencia a presença de sangramento interno. Então, nesses casos, né, o que deveríamos fazer nesses casos, hematomas, certo? Então, caso o ferimento esteja arroxeado, o que é que nós podemos fazer? Aqui está tendo sangramento. Então, a gente vai aplicar uma compressa fria para parar o sangramento. Então, nesse caso, a compressa fria, ela vai fazer com que o sangramento, ele pare, né? Os vasos, eles vão fazer constricção, ou seja, eles vão se contrair, e esse sangramento, ele vai cessar, ele vai parar o sangramento, certo? E aí, com o tempo, essa mancha roxa, ela vai ficando mais clara, vai ficando amarelada, até sumir totalmente, certo? Então, esse tipo de contusão, esse tipo de lesão, ele não leva risco de vida à pessoa, risco de morte, né, para a pessoa. Mas aí, o que é que a gente pode fazer de primeiros socorros? Nesse caso, fazer uma compressa fria, certo? Na superfície da pele nesse local, para poder tentar estancar essa hemorragia interna, certo? E aí, aos poucos, o organismo vai absorvendo essa lesão. Outro tipo de ferida, né? Nesse caso, uma ferida aberta. Essas feridas, as escoriações, elas são bem comuns. Ela acontece na superfície da pele, onde há um arrancamento da pele, né? Que são os arranhões. Por exemplo, eu estou andando de moto, sofro uma queda de moto e arranho minha pele no asfalto. Então, o nome dessa ferida a gente se dá de escoriações. É uma ferida superficial que também não leva risco de morte à pessoa, né? Mas aí ela é bastante dolorosa e ela pode ter um sangramento discreto, né? Esse sangramento acontece, mas com pouco tempo ele para de sangrar, certo? Então, é um sangramento discreto, não é um sangramento grande. E aí, o que é que nós podemos fazer nesses casos, né, das escoriações? Tá aqui uma escoriação, um arranhão. Nesse caso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai lavar o ferimento com água e sabão, né? A gente vai lavar o ferimento com água e sabão e depois a gente vai fazer um curativo para cobrir esse ferimento. Dependendo do tipo de escoriação, nem precisa cobrir. Se for uma escoriação bem superficial, a gente faz só a lavagem com água e sabão e não precisa nem cobrir, nem passar pomada, porque por si só esse ferimento ele vai cicatrizar, certo? Mas aí se acontecer um sangramento mais intenso no local, o que é que a gente pode fazer? A gente pode comprimir o local do sangramento com um pano limpo, com as nossas mãos protegidas, né, com luvas ou um saco plástico. A gente vai pegar um pano limpo ou gaze e vai fazer a compressão desse sangramento, a compressão do local do sangramento. Em seguida, a gente vai lavar com água e sabão e fazer um curativozinho para cobrir essa lesão. Então, evita de estar entrando qualquer tipo de micro-organismo nessa lesão e venha acontecer uma infecção desse local, certo? Então, bem simples, procedimentos bem simples. Outro tipo de lesão, né? As amputações traumáticas. O que seria uma amputação traumática? São lesões onde acontece a separação de um membro, ou seja, um membro ele sai do corpo da pessoa, certo? Então pode ser por esmagamento,
ou algum corte, que a pessoa tem a dissecação daquele membro, né? Aquele membro, ele sai do corpo da pessoa. Eu já peguei, eu já peguei situações de paciente que chegou na emergência dessa forma, com um dedo amputado. Uma vez estava cortando, eu acho que era, não me lembro se era tecido ou era couro. Eu sei que o paciente chegou lá com um dedo na mão e a outra mão com um pano enrolado, né, e sangrando. Então, ele houve o corte do dedo, né, a dissecação daquele dedo da mão da pessoa. Certo? E aí, nesses casos, o que é que acontece? Uma hemorragia muito intensa, que pode ser hemorragia arterial, dependendo do local atingido, né? Então, essa hemorragia, ela é bem intensa, né? Ela é bem forte, bem grande. Dor, nem tem o que falar, né? Que a dor é muito grande. E essa pessoa, ela pode entrar em estado de choque. Lembra quando eu falei na aula de segunda-feira do estado de choque, né? Essa pessoa, ela pode entrar em choque hipovolêmico. O que é esse choque hipovolêmico? É um choque que a pessoa vai apresentar por perda de sangue, perda de volume, né? Então, nesse caso, é grave. Então, uma lesão, uma amputação traumática, os primeiros socorros têm que acontecer imediatamente, porque a pessoa ela pode vir a óbito rápido por conta do sangramento, que é muito intenso. Então, nesses casos, o que é que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai tentar controlar a hemorragia, né? A gente vai tentar estancar essa hemorragia. Se for uma hemorragia venosa, se for uma hemorragia não muito intensa, a gente vai tentar controlar comprimindo o local com um pano limpo. Então, eu coloco um pano limpo, com minhas mãos protegidas no local do sangramento, aperto e, se for possível, eu elevo o membro da pessoa. Se for no braço, eu vou colocar o pano limpo no local do sangramento, faço a compressão e elevo o braço. Se for uma perna ou um pé, da mesma forma, eu peço para a pessoa deitar no chão, faço a compressão do local, certo? Com o pano limpo e elevo a perna, né? Elevo o membro da pessoa, certo? E aí a gente pode também colocar compressas frias, né? Para tentar estancar esse sangramento. Mas aí eu tentei estancar o sangramento por compressão direta, diretamente no local do sangramento e não consegui. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar o torniquete ou não? O torniquete a gente utiliza em último caso. No caso de hemorragia arterial, que a gente não consegue estancar com a compressão direta, aí a gente vai fazer o torniquete, certo? E aí, como é que eu vou fazer esse torniquete, né? Mais na frente eu vou mostrar um vídeo como é que faz, certo? Um torniquete. E com a parte amputada, Renata, o que é que eu vou fazer? Vamos supor que o paciente, ele amputou a mão, né? Aqui na figura, ó. Ele sofreu uma lesão e aí essa mão, ela foi dissecada. O que é que eu vou fazer com essa parte que foi dissecada? Essa parte, ela pode ser reamputada. Ela pode ser amputada novamente no braço, né? Então, o que é que eu posso fazer com essa mão? Eu vou protegê-la, né, com um pano, colocar no saco e colocar dentro do gelo ou então da água gelada e levar juntamente com o paciente para o hospital. Né? Tá aí lá no hospital, ele vai dar entrada, o médico vai ver se vai dar para amputar novamente essa mão no lugar, né, do paciente, certo? Vai ver se vai conseguir reaproveitar essa mão, para colocar novamente no lugar. Né? Então, ficou entendido essa questão das lesões com amputação? E aí, o torniquete, como é que eu vou realizar esse torniquete, né? O torniquete, a gente vai amarrar um tecido de aproximadamente 10 centímetros de largura, não pode ser muito fino, porque se for muito fino, vai lesionar o membro, certo? E aí a gente vai amarrar no braço acima da lesão.
e acima da articulação. Nesse caso aqui, a lesão ocorreu no punho. Onde é que eu vou fazer o torniquete? Eu vou fazer o torniquete mais um pouquinho aqui acima da articulação. Então, eu vou fazer um torniquete aqui nesse local, certo? E aí eu vou amarrar um tecido, vou amarrar um lápis ou um pedaço de madeira que a gente tiver no local e vou apertando esse tecido até o sangramento parar. Quando o sangramento parar, eu vou contar 10 segundos. Aliás, eu vou contar 10 minutos, certo? Então, eu conto 10 minutos, afrouxo novamente. Se continuou o sangramento, eu arrocho novamente esse torniquete. Então, eu vou sempre assim, afrouxando, e se não parar o sangramento, eu arrocho novamente, vou arrochando novamente o torniquete. Por que é que a gente tem que estar direto afrouxando e apertando? Porque esse local onde eu fiz o torniquete, ele vai ficar sem circulação. Então, se ele passar muito tempo sem circulação, ele vai necrosar, ele vai entrar num processo de morte celular, que a gente chama de necrose. Então, por isso que a gente tem que estar afrouxando e apertando de instante em instante, certo? Eu dei o exemplo de 10 minutos, mas a gente pode passar mais tempo. O interessante é a gente não passar muito tempo com o torniquete apertado, né? Porque aí vai parar a circulação nesse meio, certo? Deixa eu passar aqui um vídeo para vocês verem. Aí a gente volta já para a apresentação dos slides. Então, vamos lá, para a questão do torniquete, certo? Estamos iniciando o módulo agora de controle de patologias e ferimentos. Cuidado com o ferimento visa evitar a infecção, controlar o sangramento e o trauma secundário. As técnicas são utilização da pressão direta. Caso esse ferimento tenha sido detectado durante a abordagem, verificar se junto não temos fraturas. A técnica da pressão direta, com o uso de gás ou um tecido limpo, colocado em cima do local e pressionado o local. Essa técnica é pressão direta. Podemos utilizar também a elevação da área traumatizada, diminuindo o fluxo de sangue até o ferimento. E a pressão digital sobre o ponto de pulso. Procuro o pulso anterior à lesão, localizado no pulso braquial, eu pressiono o pulso braquial, diminuindo a irritação no ferimento. Contido aqui o ferimento, eu vou utilizar uma bandagem, posicionar em cima do braço da vítima, faço uma pequena pressão e finalizo com a amarração em
Aqui está contido esse sangramento com a técnica da pressão direta. Bom, pessoal, ele mostrou aí a questão da compressão direta e o curativo compressivo, né? Que se a gente tivesse em sala de aula, a gente ia fazer essa prática, certo? Agora eu vou mostrar a questão do torniquete para vocês. Como é que é feito o torniquete, certo? Então, compartilhar aqui. Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre hemorragias, o uso do torniquete nas hemorragias. A gente sabe que o uso do torniquete é restrito, eu só devo fazer o torniquete em último caso, quando eu não conseguir conter as hemorragias com compressão direta no local do sangramento, certo? Então esse é o método mais seguro e mais fácil de se utilizar. Porém, no caso de amputações, hemorragias arteriais, onde haja muito sangramento, a gente pode fazer um torniquete. Como que é feito esse torniquete? Eu tenho sangramento e eu vou utilizar um torniquete com uma faixa, com um pano limpo, né, acima da lesão, dessa forma. Então, eu estou aqui com a Mirella e com a Sofia, do grupo de estudo de formação em emergência, que vão nos ajudar nessa técnica, tudo bem? Então, vamos lá. Estica o braço. Eu vou fazer a contenção com o torniquete. Então, eu vou dar um primeiro nó e vou utilizar uma caneta. Sofia, por favor. Coloca. Isso. Posso utilizar uma caneta, posso utilizar um pedaço de madeira. Importante dizer sempre que essa faixa ela tem que ter mais do que 5 centímetros e eu também tenho que estar acima da lesão. Eu não posso fazer o torniquete exatamente na lesão, tem que ser acima dela, inclusive, para que eu consiga verificar se o sangramento foi contido. Tá? Ok, então eu já fiz, já aprendi e agora eu vou fazer o torniquete realmente. Eu vou comprimindo, vou apertando, até que eu tenha estancado essa hemorragia, que tenha parado de sangrar. Depois disso, eu vou fixar a minha caneta, vou fixar o meu torniquete, certo? Então, ele agora está fixo, eu posso transportar essa vítima com segurança,
o bombeiro e o SAMU já estão chegando, né? Então eu posso deixar esse torniquete por 150 minutos, até 150 minutos, ou seja, 2 horas e meia. É tempo suficiente, ok? Só preciso identificar quem é que fez e o horário que foi feito, tá? Passando essas informações para o bombeiro ou para o SAMU. Então, esse é o torniquete, que também pode ser feito com um aparelho de pressão, com um esfigmomanômetro. Esse aparelho pode ser colocado no braço da vítima e insuflado até o momento, né, de parar de sangrar. Parou de sangrar, eu vou manter a pressão desse esfigmo até o bombeiro chegar ou até essa vítima ser transportada para o pronto-socorro ou para uma unidade de urgência. Tá certo, pessoal? Até a próxima, então. Abraço! Bom, pessoal, então, viu a questão do torniquete, né? Que ele deve ser realizado em último caso, certo? Só se a gente não conseguir fazer, estancar a hemorragia com a compressão direta e com compressão indireta, como a gente viu, certo? Então, em último caso, a gente faz o torniquete, tá bom? Ferimentos de tórax, né? Ferimentos de tórax acontecem por lesões por arma, arma de fogo por arma branca, perfurações, certo? Então, pode acontecer uma lesão no tórax. E o que é que a gente tem no tórax? Os pulmões, né? Então, se acontecer uma lesão nessa região do tórax, consequentemente vai atingir os pulmões. Aí, o que é que vai acontecer com esses pulmões? Ele vai perder a capacidade de encher, certo? Ele não vai conseguir encher. O paciente não vai conseguir respirar. Vai acontecer uma situação que é chamada de pneumotórax. O que é pneumotórax? Presença de ar na cavidade torácica. Então, por esse orifício que aconteceu no tórax, vai entrar ar. Então, o ar que está dentro do tórax não vai deixar o pulmão se expandir para poder o paciente respirar. Então, essa lesão também é gravíssima. O socorrista, imediatamente, ele tem que ocluir essa perfuração no tórax para poder o paciente conseguir respirar. Né? E o que é que a gente faz nessas situações? A gente faz o curativo, que é chamado curativo 3 pontas. Por que é chamado de curativo 3 pontas? Porque ele tem 4 lados, só que os 3 lados eles ficam fechados e um lado ele fica aberto. Esse lado que fica aberto é exatamente o lado que vai servir como uma válvula, certo? Quando o paciente respirar, essa válvula, esse lado que ficou aberto, ele vai abrir e fechar como se fosse uma válvula realmente, certo? E outro detalhe, essa parte que ficou aberta, né, do curativo 3 pontas, ele tem que ficar direcionado para baixo. Então, se o paciente estiver sentado, o lado que vai ficar aberto é o lado de baixo. Se o paciente estiver deitado de lado, né, decúbito lateral, se ele estiver de lado, a ponta que vai ficar aberta vai ser a ponta que está direcionada para baixo, né, ou seja, a ponta do lado que está direcionada para baixo. Então, essa ponta que vai ficar aberta, ela vai servir de válvula. Como assim, Renata? Quando o paciente inspirar, esse curativo, ele fecha. Quando o paciente expirar, essa parte que ficou aberta do curativo, ela vai abrir, para poder sair o ar de dentro do tórax e ele conseguir expirar, certo? Então, vai servir como se fosse uma válvula. Esse curativo, ele é feito normalmente com o plástico da Gaze. Aquela embalagenzinha da Gaze tem aquele plástico transparente, quadradinho. Então, o pessoal que trabalha no SAMU, eles guardam aquela embalagem para realmente fazer o curativo 3 pontas. Ah, Renata, mas se eu não tiver aquela embalagem, não tiver um plástico no momento do acidente, no momento da perfuração, o que é que eu posso fazer? Você pode ocluir, simplesmente fechar o orifício com um pano limpo. Certo? Fecha o orifício com pano limpo e aguarda o socorro médico chegar. Certo? Aqui tem uma figura mais na frente, ó.
curativo 3 pontas, né? Nesse caso aqui, o paciente ele está em decúbito lateral direito, né? Então, a parte que está aberta é essa parte aqui de baixo. Por que que tem que ficar essa parte aberta, essa parte de baixo? Porque como está sangrando, né? Então, o sangue ele vai escorrer por essa parte que está aberta. Por exemplo, se o paciente estiver deitado de lado, do jeito que ele está aí na figura, e essa parte de baixo estiver fechada e essa parte de cima estiver aberta, o que é que vai acontecer? Vai haver um acúmulo de sangue nessa região. Então, essa região vai ter um acúmulo de sangue, o paciente ele vai desenvolver um hemotórax, não é nem mais o pneumotórax, é um hemotórax, que é a presença de sangue na cavidade torácica. Então, o objetivo dessa ponta aberta é exatamente por conta disso, certo? Para drenar o sangramento, tá bom? E aí, no momento, se a gente tiver oportunidade, a gente vai fazer a prática desse tipo de curativo. Outro tipo de lesão, as eviscerações. O que é essas eviscerações? É quando há exposição das vísceras. O que são as vísceras? São os órgãos abdominais, né? Então, você se depara com uma situação que o paciente sofreu uma facada na barriga, por exemplo, e tem uma exposição de vísceras. E aí, nesse caso, o que é que eu vou fazer de primeiros socorros, né? Com esse tipo de lesão. Tá aqui, ó, o paciente teve uma lesão, né, na região abdominal e houve a exposição das vísceras, a exposição dos órgãos abdominais. O que é que eu posso fazer nesse caso? Primeiramente, eu não posso colocar nada que vá aderir às vísceras, por exemplo, papel, algodão, eu não posso colocar. O que é que eu posso colocar aqui em cima? Eu posso colocar um pano e, de preferência, úmido. Por quê? Porque as nossas vísceras, elas são úmidas. Então, para não ressecar, eu posso umidificar esse pano com soro ou então com água fria para conservar, né? E aí eu vou fazer a proteção dessas vísceras, certo? Não vou introduzir novamente no abdômen, porque essas vísceras, elas estão contaminadas, né? Então, não posso reintroduzir isso aqui, é só a nível hospitalar, em caso de cirurgia. O que é que eu posso fazer? Proteger essas vísceras com um pano úmido, para não ressecar e para proteger, né? Para evitar um risco de infecção, certo? Lesões oculares, né? As lesões oculares, elas podem acontecer nos olhos por conta de queimadura, exposição ao calor, solda elétrica, né? Aquela pessoa que trabalha com solda, ela pode queimar os olhos. Alguma substância química ou lesões no olho, né? Então, o que é que eu vou fazer nesse caso? Eu não posso colocar nenhum tipo de colírio sem a prescrição médica. Retiro óculos, lente de contato, se o paciente tiver, né, lente de contato, óculos. E aí eu vou lavar aquele olho com abundância, com água corrente ou então com soro. Hoje em dia nem é mais recomendado o soro por conta dos sais, né, que tem no soro fisiológico. E aí eu vou lavar com bastante água fria, né, o olho da pessoa. Depois disso, eu vou ocluir esse olho, colocar uma gazezinha no olho e encaminhar a pessoa para o hospital com aquele olho ocluído, né, aquele olho tampado com um pedacinho de gás, certo? Se tiver alguma coisa no olho, algum objeto empalado, eu não posso retirar, certo? Eu deixo no local e encaminho a pessoa imediatamente para o hospital, certo? Ó, aqui as figuras, né? Aqui foi uma lesão por queimadura, alguma substância química está aparecendo. Então, nesse caso aqui, eu vou lavar bastante o olho com água corrente, vou tampar com uma gaze e levar a pessoa para o hospital. Uma gaze é um pano limpo e levar a pessoa para o hospital. Não coloco nada dentro do olho, nenhum tipo de colírio, certo? Sem a prescrição do médico. Se tiver um objeto empalado no olho, eu não posso retirar. Eu faço a oclusão do olho com gás e ao redor do objeto e encaminho a pessoa imediatamente para o hospital, certo? Ferimentos perfurantes. Os ferimentos perfurantes, eles podem acontecer por conta de uma facada ou de
uma lesão por arma de fogo, ou por algum objeto que venha a perfurar alguma região do corpo, e esse objeto ele pode ficar empalado ou não, né? Essas perfurações, elas podem ter um orifício de entrada e um orifício de saída. No caso da lesão por arma de fogo, pode ter um orifício de entrada e um orifício de saída. Normalmente, o orifício de entrada, ela fica uma lesão arredondada com as bordas queimadas, por conta da pólvora, né? E o orifício de saída, ela fica em forma de estrela, se tiver um orifício de saída, porque muitas vezes o projeto ele pode ficar dentro da pessoa, né? Encravado dentro da pessoa, certo? Então, o que é que pode acontecer nesses casos? A questão das hemorragias, né? Que a gente já viu como é que faz para estancar essa hemorragia. No caso de uma lesão perfurante que esteja acontecendo a hemorragia. E o que é que a gente vai fazer nesses casos? A gente estanca a hemorragia e faz a oclusão, né? O fechamento dessa lesão com um curativo compressivo. Se por acaso for no tórax, né? Se a lesão for no tórax, como a gente já viu, uma perfuração no tórax, aí a gente vai fazer o curativo de 3 pontas, certo? E se ficou algum objeto empalado, Renato? Se ficou um objeto empalado na região, o que é que eu vou fazer? Bom, um objeto empalado a gente não pode retirar. Por que a gente não pode retirar? Porque do mesmo jeito que entrou, aconteceu uma hemorragia. Se eu for retirar esse objeto, a hemorragia ela vai acontecer novamente. Então, eu não posso mexer. O que é que eu posso fazer nesses casos? Eu posso fazer um curativo ao redor do objeto e encaminhar a pessoa imediatamente para o hospital, certo? Com o objeto empalado. E ter cuidado para não mexer, deixar o paciente calmo, para o objeto não entrar mais ainda, certo? Esmagamento. O esmagamento é o pior tipo de lesão que pode acontecer. Nesse caso do esmagamento, né? Por exemplo, um acidente de moto. Eu também já me deparei com pacientes assim, chegando na emergência por acidente de moto, que ninguém sabe o que era osso, o que era pele, o que era músculo. Nesse caso aí, o paciente ele vai perder o membro, né? Porque houve um esmagamento, não tem como recuperar. Aí, nesse caso aí, vai ser uma amputação, ele vai perder essa perna, infelizmente. E aí, o sangramento é muito intenso. Aí, eu vou fazer o torniquete, nesse caso, né? Porque o sangramento arterial é muito intenso. E eu vou proteger essa lesão, né? Vou tentar proteger essa lesão com um pano limpo, por conta de infecções, para não entrar nenhum tipo de micro-organismo e não ter um risco de infecções, certo? Encaminhar a pessoa imediatamente para o hospital, certo? E aí as hemorragias, né, como a gente viu. A hemorragia ela é uma perda de sangue por qualquer lugar do nosso corpo. Como a gente viu, existem hemorragias internas e hemorragias externas. As hemorragias internas é aquele sangramento que a gente não consegue ver, que por conta disso é mais grave, porque a gente não consegue ver, não tem como a gente estancar. E aí a gente vai ter que observar a questão dos sinais e sintomas da pessoa, os sinais de choque. Quais são eles? Que eu até falei, né, já na aula passada. A pessoa, ela vai ficar agitada, vai começar a pedir água porque ela está perdendo sangue, então ela está perdendo líquido, então ela vai ficar com sede, vai ficar com a boca seca, vai ficar agitada. A pele vai ficar fria, ela vai começar a suar, pode começar a delirar também. A pressão arterial, ela vai cair por conta da perda de sangue e a frequência cardíaca, ela vai aumentar. Se a frequência cardíaca aumenta, o pulso também aumenta, os batimentos. Então, se você verificar o pulso de uma pessoa que está em estado de choque, você vai ver que o pulso dela vai estar bem rápido. Por quê? Porque como ela está tendo uma perda de sangue, o coração ele tenta compensar essa perda. Então ele começa a bater cada vez mais rápido, né? Ele começa a fazer um ataque cardíaco, certo? Por conta disso. E tem alguns sangramentos que a gente consegue perceber porque vai sair por algum orifício
do corpo, né? Por exemplo, um sangramento na cabeça, uma lesão, um traumatismo craniano, a pessoa ela pode ter otorragia, que é a questão do sangramento pelos ouvidos, pode ter rinorragia, que é o sangramento pelo nariz, certo? Uma mulher que está com problema de útero, ela pode ter um sangramento muito intenso pela vagina, sangramento nasal, que é muito comum, né? Às vezes tem pessoas que têm muito sangramento nasal. Nesse caso de sangramento nasal, o que é que a gente pode fazer? A gente vai tentar estancar a hemorragia, fazendo a compressão direta desse nariz e pedindo para a pessoa elevar a cabeça e respirar pela boca. Respira pela boca, a gente faz a compressão direta do nariz e tenta estancar essa hemorragia nasal. Nada de colocar a pessoa para cheirar algodão queimado, como o pessoal fazia antes, né? A questão do tampão com a gaze, o sangramento, ele pode continuar e vai formar os coágulos dentro do nariz. Então, a forma correta é você fazer a compressão do nariz e pedir para a pessoa levar a cabeça, o sangue, né, que está saindo ir para a boca e ficar respirando pela boca, certo? Então, nós temos 3 tipos de hemorragia. Nós temos a hemorragia arterial, que é a mais intensa. O sangue, ele jorra em forma de jato. Por que em forma de jato? Porque na artéria vai passar uma grande quantidade de sangue. E esse sangue, ele vai pulsar. Por isso que é em forma de jato. A hemorragia venosa, ela é um sangramento considerável, só que é um sangramento menos intenso, é um sangramento contínuo. A gente vai conseguir estancar essa hemorragia com a compressão direta e a elevação do membro. E a hemorragia capilar. Essa hemorragia capilar é uma hemorragia de um pequeno vaso. Por exemplo, eu estou lá na cozinha fazendo almoço, aí sem querer eu pego a faquinha de mesa e tá no meu dedo, a corta no meu dedo. Então, ela sangra um pouquinho, eu vou lá, faço a compressão, lavo com água e sabão e parou o sangramento. Então, ali é um sangramento capilar, certo? É um pequeno sangramento que a gente consegue estancar com facilidade, certo? Como é que a gente faz para estancar as hemorragias, né? Como eu já falei, a gente pode fazer a compressão direta do local do sangramento e elevação do membro. A compressão indireta, como o vídeo mostrou, a gente vai comprimir antes da lesão, né? O local da pulsação da artéria, para tentar diminuir o sangramento. Ou, em último caso, a gente vai fazer o torniquete, né? Que a gente viu no vídeo como é que faz esse torniquete, certo? E aí, pessoal, essa foi a nossa aula de feridas e curativos, tá bom? Eu espero ter dado certo agora. Bom, eu vou postar essa aula, aí eu vou gravar a outra aula, tá bom?